Obrigado, meu irmão. Obrigado, Tiagão, seu amigo maravilhoso e abençoado. Gente, meu nome é Paulo, eu sou seminarista ali do JMC, seminarista também da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Tenho profunda experiência na área social. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse tema que para mim é muito caro, muito caro. De cara, eu quero focar hoje na questão da reforma, ou seja, como os reformadores enxergam a responsabilidade social da igreja. Temos uma responsabilidade social da igreja. Os reformadores, lá no século XVI, entendiam também assim, e a gente precisa continuar a explicar, continuar a desenvolver aquilo que os reformadores fizeram lá no século XVI. Esse aqui também é o meu @ Paulo N. Menezes, ali está minhas redes sociais, Instagram, Twitter, enfim. Eu falo muito sobre responsabilidade social da igreja, porque também vivo isso. Eu sou analista de responsabilidade social da Rumo Logística, uma empresa que cuida da malha ferroviária do Brasil, e eu lido diretamente com esse público, as lideranças comunitárias, favelas, comunidades carentes que estão em torno da linha ferroviária. O meu objetivo como profissional é de mitigar o impacto que a linha ferroviária causa. E para isso eu desenvolvo, gerencio e articulo projetos sociais na comunidade. Eu tenho um orçamento de 20 milhões por ano, tenho 39 projetos sociais, os quais eu os coordeno, e tenho trabalhado aí dia após dia, arduamente, para promover o bem, e a empresa não sabe, mas também a justiça bíblica. Quando a gente é contratado, uma vez eles me perguntaram, mas por que você faz isso? Eu disse, olha, eu faço isso porque entendo que é um papel do cidadão fazer, mas também eu faço isso por um motivo transcendental. Eu faço porque faço para Deus, faço porque sei que é o que Deus quer que eu faça. Por isso, eu não sou apenas movido pelo dinheiro, mas também movido pela paixão, pelo ministério bíblico, que envolve o nosso papel social diante do mundo. Apertar o Enter. Bom, eu quero começar com uma breve exposição bíblica, como bom seminarista, breve exposição bíblica, para que a partir daí a gente entenda qual é o nosso papel social. Bom, essa breve exposição bíblica está em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Aqui está diante de vocês uma declaração audaciosa, irônica, muito corajosa, negativamente. É quando Deus indaga Caim sobre aquilo que ele acabara de fazer. Então Deus encontra Caim, após Deus ter muito avisado Caim sobre a sua inveja, sobre os seus ciúmes. Deus novamente encontra Caim e pergunta: onde está Abel, o seu irmão? Caim responde: não sei. Vocês conseguem imaginar Caim respondendo assim para Deus? Não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Que audácia, que audácia. Falar assim com o pai tem que ter muita audácia, tem que ter certeza que nada de mal lhe acontecerá. Lembre-se que Caim é filho de Adão e Eva, ele já testemunhou o que aconteceu entre os pais, mas parece que a confiança exagerada do ser humano não tem limites, leva o ser humano a agir e a se comunicar de uma maneira tola diante de Deus, irresponsável diante de Deus. A pergunta que Caim faz a Deus é provocativa: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Se vocês fossem Deus, o que vocês responderiam? Quem responderia assim? Você é o guardador do seu irmão? Levanta a mão, só para a gente ver. Quem responderia assim, no lugar de Deus? Você é o guardador do seu irmão? Pode levantar a mão, fica à vontade. Ninguém. Então, não. Ele não é o guardador do seu irmão.
É isso? Gente, é uma pergunta não retórica. Bom, vamos lá. Vou sair um pouquinho daqui. Acho que eu estou muito. Não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ele é o guardador do irmão ou não? Não, não, sim, não, sim, não, sim, não, beleza, isso aí. Bom, agora ficou mais uma Cristina Volpato, uma coisa, casos de família, né? Trouxe o caso de família aqui, a gente está debatendo. Então a gente tem aqui mais ou menos 3 pessoas que acreditam que não é o guardador, não é. E mais ou menos o que? Umas 4, parece que foi a maioria, que sim, ele é o guardador. Perfeito? Vamos lá. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa é a provocação. Bom, nessa provocação, a palavra hebraica traduzida como guardar, shomer, implica a ideia de cuidado e vigilância. A mesma ideia que Deus deu a Adão, quando disse, você deve cultivar e guardar. A mesma ideia, a missão dada a Adão no início da criação. Olha, você não viverá de uma maneira preguiçosa, não viverá de uma maneira irresponsável, Adão, homem de Deus. Você cultivará a terra e guardará a terra. A ironia da resposta de Caim é que ele ouve exatamente aquela palavra, exatamente a mesma palavra. Eu quero lembrá-los que é o começo da civilização humana. A gente não tem tantas riquezas de palavras. A gente acabou de falar sobre comunicação, mas antes falamos sobre literatura. Imagine o ser humano ali no começo da humanidade. Não há tantas riquezas de palavras, não há romances escritos, não há internet, não há YouTube, não há nada. Tudo que eles conversavam era entre eles, Adão, Eva, Caim, Abel, Deus. Então Deus diz que o homem deve guardar e cultivar a terra. Mas agora Deus pergunta, você guardou? Você guardou aquilo que eu dei a você? Então ele diz, eu sou o guardador? Evidentemente que sim. O homem, nós somos chamados a sermos os guardadores dos nossos irmãos. A missão foi dada ao homem, e isso implica também masculinidade bíblica. Entenda que você é o homem, e a você, homem, foi dado o mandamento, cultivar e guardar. Tem a ver com masculinidade bíblica, guardar. Eu sou guardador do meu irmão? Sim, isso implica em ser homem. E a partir dessa responsabilidade, que homens vão à guerra, por exemplo, que homens são policiais, por exemplo, que homens são autoridades, por exemplo. Nós somos os guardadores de nossas casas, guardadores dos nossos irmãos, guardadores da nossa família. A responsabilidade pelo nosso irmão é nossa, sobretudo quando a gente está falando de um irmão mais velho. Caim aqui é o irmão mais velho. A lei bíblica é que o homem mais velho, o primogênito, seja também o cuidador dos seus irmãos e da sua família quando o seu pai se vai. Quando a sua mãe fica viúva, a sua mãe não fica à mercê do mundo, mas o filho mais velho tem a obrigação de guardar a sua família. É responsabilidade, sim, de Caim guardar o seu irmão. É responsabilidade, sim, nossa, guardar os nossos irmãos. É responsabilidade, sim, nossa, protegermos os nossos irmãos. À luz de Gênesis 4:9, Caim deveria ter assumido as seguintes responsabilidades para com Abel. Primeira, cuidar e proteger. Ele deveria ter cuidado e protegido. Então eu destaquei aqui Lucas 10, 30, 37, que narra uma passagem famosa, que é a passagem do bom samaritano. Nessa passagem, um homem é assaltado e vítima de uma violência. E ele está no chão, esse judeu está lá, deitado no chão. Quando de repente passa o sacerdote, nada faz, o levita passa e nada faz, mas vocês conhecem a história. O samaritano passa e faz. E ele não só faz, mas ele cuida, protege e adianta para a hospedaria todos os cuidados
Que hospedaria deveria ter com aquele afligido? O samaritano vai lá e faz. Lembre-se que essa é a resposta de Jesus para os fariseus quanto ao amor, sobre quem é o meu próximo. Na verdade, os fariseus perguntam a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Quem é meu irmão? E Jesus então conta essa história. O bom samaritano é aquele que vai lá e faz. Ou seja, o samaritano, ele é irmão do judeu. Irmão do judeu. Segundo, agir com amor e solidariedade. Levítico 19:18 diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, eu estava falando com o Tiago que da nossa dificuldade com Levítico, e falando que a gente até gosta de Levítico. E muita gente fica se perguntando, mas Levítico é chato e tal. Mas é em Levítico que aparece a primeira declaração de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Terceiro, promover a paz e reconciliação. Quarto, manter a justiça e evitar a violência. Provérbios 3:31 diz que aquele homem que busca violência, ele será recompensado com a morte. Quinto, assumir a responsabilidade e confessar seu erro. Todo aquele que confessa o seu pecado receberá perdão do Senhor. Essa era a responsabilidade que Caim deveria ter feito. Olha, Deus, eu sou o guardador do meu irmão, eu errei, eu o assassinei, mas não é assim que Caim responde. Mas temos um irmão perfeito, é Jesus Cristo, o nosso irmão perfeito. Então Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma. Esse é o lema, por exemplo, do pessoal que faz um trabalho de rua com moradores, vítimas, usuários, aliás, de crack, na Cracolândia, né? Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma. Enquanto Caim foi irresponsável e causou a morte de seu irmão por inveja e ódio, Jesus, o novo Adão e o irmão perfeito, fez o oposto. O que ele fez por nós? Não só por Caim, mas por cada um de nós. Não só por Caim, não só por cada um de nós, mas também pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e nossos bisnetos, e tataranetos, e toda a igreja universal de Deus, aquela que foi, aquela que é, e aquela que há de vir. O que Jesus faz por nós? Ele ofereceu a si mesmo para salvar seus irmãos, cumprindo de maneira suprema o dever de cuidado, amor, proteção e responsabilidade pela humanidade. Ele assumiu o nosso BO, ele assumiu o nosso papel, ele assumiu a nossa responsabilidade de uma vez por todas. Veja, Jesus era invulnerável lá com o Pai, mas então ele se torna vulnerável, ele se torna alguém que está a ponto de ser afligido. Jesus se torna afligível, humano como a gente, para que sofresse em nosso lugar, e a sua justiça nos traz a paz, a sua justiça nos traz a cura. Jesus sim é o jovem rico. Quando o jovem rico pergunta a Jesus, né, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico é exatamente Jesus. É Ele que é rico, dono de todas as riquezas e Senhor de todas as coisas, e que se fez pobre para nos enriquecer de modo eterno. O irmão perfeito é esse que dá a sua própria vida por nós. Enquanto Caim tira a vida do seu irmão, Cristo dá a sua vida por nós. Enquanto Caim foi motivado pelo ciúme, Cristo é motivado pelo amor. Enquanto Caim nega ser o guardador do seu irmão, Cristo se fez o guardador de todos. Enquanto Cristo trouxe reconciliação, Caim trouxe separação ou alienação. Lembre-se que o castigo de Caim foi andar errante, longe dos seus pais, da sua família. Ele foi errante, alienado, separado de Deus. Mas Cristo traz a reconciliação. Amados irmãos, foi para isto que Jesus Cristo veio ao mundo, para trazer a paz aos inimigos de Deus.
Você e eu, nós éramos os inimigos de Deus. Se Cristo não colocasse a sola dos seus pés em nossos pescoços e nos subjugasse de uma maneira violenta, nós nunca teríamos cedido a Cristo Jesus. Se dependesse de nós, do nosso bel prazer, da nossa boa vontade, do nosso amor, da nossa generosidade, nós nunca iríamos a Jesus. Cristo precisou nos fazer escravos, servos, soldados dele. Cristo precisou nos vencer. Cristo precisou trazer a paz e reconciliação entre os inimigos de Deus e Deus. Nós éramos pessoas teimosas. Lembram quando vocês não tinham Cristo em seus corações? Pessoas teimosas. Se dependêssemos de nós, viveríamos errantes como Caim. Mas é Cristo que nos convidou a voltar para casa. Volta. Ele continua a convidar o pecador: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou bom, manso e humilde de coração. Ele continua a nos chamar: venham, venham, mas sabemos que a graça é irresistível. E quando Cristo chama, não há negativa alguma diante dele. É sempre sim, 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 sim e sim. Somos nós responsáveis pelo outro? Sem sombra de dúvida, é a resposta de Deus. Nós não somente somos guardadores do nosso irmão, como também somos responsáveis pela maneira de nos relacionar, proteger, comunicar, disse a Lídia, e cuidar deles. Desde cedo, os reformadores, sobretudo Calvino, e é o que vamos ler agora, entenderam que a nossa responsabilidade não é só de preservar a vida, mas também é de proporcionar a manutenção da existência humana. Ou seja, não é só fazer com que o seu irmão continue vivo, mas também é proporcionar dignidade para ele, é para que ele viva bem, viva uma vida saudável, bem, uma vida abundante em Cristo Jesus. Portanto, a teologia social de Calvino, do reformador Calvino, tem como base 2 pontos fundamentais. E a partir daqui eu uso o livro Pensamento Social e Econômico de Calvino, de André Biller, da editora Cultura Cristã. É um livro que foi lançado em 1992, ainda está disponível na nossa editora Cultura Cristã. E André Biller, com magestria, faz uma tremenda abordagem sobre o pensamento social de Calvino. Depois, muito depois, pela editora Pés, o reverendo Augusto Nicodemos também escreve um livro chamado Calvino e a Responsabilidade Social da Igreja. 2 livraços, eu já os recomendo aqui, para que seja aí um endosso do que aqui a gente vai falar hoje. Então, 2 pontos fundamentais da teologia social de Calvino é que ele acreditava que a corrupção do coração humano é a raiz dos males sociais. O pecado é estrutural. Muitas pessoas perguntam: há racismo estrutural? Há homofobia estrutural? O pecado é estrutural. Não está em nossa essência. Deus não nos fez assim. Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Mas o pecado tem esse poder de depravar a condição humana, de deturpar a imagem e semelhança de Deus. Então Calvino entendia que da onde vem a pobreza, a desigualdade, a mendicância, a violência, os assassinatos, tudo isso vem do coração depravado do ser humano. E aqui, amados irmãos, é importante destacar, porque é aqui que a gente faz separação entre as teologias da libertação, ou comunismo, ou socialismo, e por aí vai. Nós cremos que todos os seres humanos nascem nessa condição, a condição depravada. Bom,
as outras linhas de raciocínio, linhas filosóficas, acreditam que o ser humano é fruto do seu meio e que ele nasce bom, mas não. O ser humano nasce com esta condição, inclinado à maldade, depravado por causa da queda de Adão. Então, Calvino acreditava que esse era o porquê de tantos males na humanidade. A verdade, irmãos queridos, é que sem fé é impossível resistir às loucuras da vida, porque a vida é louca, a vida é ruim, a vida machuca, a vida é braba, e a gente precisa ter fé em Jesus Cristo, para vencer as loucuras da vida, para resistir às loucuras da vida. O segundo ponto que Calvino aborda é que sobre a soberania absoluta de Cristo, sobre toda a criação. Há pobres no mundo, há pessoas más no mundo, há pessoas boas no mundo, mas Cristo continua sendo soberano sobre todas as coisas. Há pouco tempo atrás, uma mãe, jovem mãe solteira, que dizia na internet que amava o seu bebê, pegou o seu bebê, o seu único bebê inclusive, deu várias facadas nele e degolou o seu pescoço. Os vizinhos ouviram isso há pouco tempo, gente. E os vizinhos ouviram a criança gritar: mãe, eu te amo, não faça isso comigo, eu te amo, não faça isso comigo. E ela gritou, até que parou de gritar. Quando a polícia entrou, encontrou a mãe com a cabeça do seu bebê no colo, cantando. A polícia, obviamente, né? Você veja bem, né? Uma mãe solteira com uma cabeça no colo é muito ameaçadora, né? Então a polícia desferiu alguns tiros, só por, né? Digamos que a polícia foi ameaçada por aquela mãe, mas certamente o policial deve ter visto aquilo ali e deve ter efetuado aqueles tiros. A mulher sobreviveu, foi para o hospital, passou dias internada e veio a falecer. Nos comentários da reportagem, enxurradas de comentários dizendo: vai para o capeta, vai para o inferno, vai embora, foi tarde, né? E realmente a população ficou revoltada com isso. Hoje, a notícia que sai é que a população desenterrou a mulher, cortou a cabeça dela e queimou ela morta, já morta. Está aqui hoje, no Metrópolis, a notícia. As pessoas são ruins, né? As pessoas são mais demais. Nesta última eleição, eu achei curioso o fato de que a mãe da Isabela Nardoni tenha ganhado como vereadora. Eu particularmente me compadeço muito por essa mulher. Eu nunca a conheci, mas saber que o pai da criança pegou o seu próprio filho, levantou para o alto e jogou o bebê do alto no chão, me mexe demais, gente. Meu filho tem 1 ano e 1 mês. E depois disso, o bebê agonizando ainda de dor, eles cortam a tela do apartamento e jogam o bebê para baixo. E pasmem vocês, do 6º andar o bebê cai. E quando os bombeiros e a ambulância chega até lá, o menino está vivo ainda, agonizando de dor e sofrimento até a morte. Causa uma revolta em nossos corações, saber que um pai é capaz de fazer isso. Calvino não estava errado. O ser humano não é produto do seu meio, mas o ser humano possui uma inclinação à maldade. Para Calvino, a pobreza, a opressão, a maldade, a corrupção são frutos da natureza decaída do homem, e somente a transformação do coração pelo Evangelho poderia remediar esses problemas. O que me separa entre uma vida de dignidade, uma vida de respeito, uma vida de hombridade, uma vida de honestidade e sabedoria,
para uma vida de assassinatos e maldade, uma vida de corrupção, é a graça de Jesus sobre a minha vida. E eu quero dizer a vocês, o que separa você de um monstro. Aliás, na Netflix há uma série chamada Monstros, e eu já vi toda, é bem interessante. 2 irmãos que matam seus pais, monstros. O que separa você e eles é a graça de Jesus sobre vossas vidas. É o Evangelho de Jesus encarnado. É aquilo que Jesus faz por vocês e fez por vocês muito antes da fundação do mundo. O que nos separa de uma vida de ilegalidade, de maldade, é exatamente a graça de Deus sobre nós. É o sangue carmesim de Jesus Cristo derramado que nos purifica e nos lava de todo pecado. Calvino então acreditava que a igreja tinha o dever de se envolver em questões sociais e políticas, não apenas pregando o evangelho, mas também cuidando do quarteto das vulnerabilidades, que é pobres, viúvas, estrangeiros e órfãos. Tiago diz que a religião verdadeira é a que alimenta os pobres, cuida das viúvas, acolhe os refugiados e alimenta os órfãos, cuida dos órfãos. Então Calvino reativa o diaconato como órgão social da Igreja de Genebra, responsável por recolher ofertas e distribuir de maneira igualitária a todos. A exemplo de Basílio Magno, Calvino também funda um hospital público, e na verdade funda esse hospital público no lugar onde era um convento católico. Vejam que situação interessante. Basílio Magno, a propósito também, é o primeiro fundador de um hospital público do mundo. De vez em quando a gente ouve, por que a igreja está se envolvendo com alguma coisa social? Nós somos só isso, os primeiros fundadores do hospital público do mundo. Nós somos os primeiros fundadores de uma escola pública do mundo, nós cristãos, tá? Sabe o que é? Vou dizer outra coisa a você, nós somos os primeiros fundadores de orfanato do mundo. Em Roma, o pater, ou seja, o mestre, era o homem da casa. Ele era o curios, e chamado assim, de curios. O homem tinha todo o poder e autoridade sobre a sua família. Então, há uma carta histórica que diz assim: amada esposa, eu estou agora no campo de batalha. Como está a gestação? Eu a amo muito e não passei um dia sem lembrar de você. Que lindo isso, né? Mas ele continua: se o bebê que esperas for menino, avise-me, porque enviarei dinheiro daqui da guerra para casa. Se for menina, jogue-a fora. Eu não quero. A igreja de Jesus, naqueles tempos, era uma igreja perseguida, mas era uma igreja também que andava pela noite, andando de mato em mato, rua em rua, casa em casa, viela a viela, com um único propósito: resgatar crianças abandonadas por seus pais. Isso está nos anais da história da igreja cristã. Acusados de serem incestuosos, porque diziam que amavam seus irmãos, e acusados de serem canibais, porque diziam uns aos outros que comiam a carne de um certo homem e bebiam o sangue do certo homem. A carne, o pão de Jesus, o vinho de Jesus. A igreja era condenada por ser fraterna, por ser solidária. Era comum também que a igreja primitiva jejuasse de uma maneira muito diferente da qual estamos acostumados hoje. A igreja primitiva fazia um certo tipo de jejum solidário. Os homens trabalhavam por dia e ganhavam seus salários por dia. Então, comiam, trabalhavam, comiam, trabalhavam, comiam, trabalhavam, comiam. Então, a igreja de Jesus teve a seguinte ideia: vamos acolher os estrangeiros em nossas casas, pessoas que poderiam até nos delatar. Trabalhamos e ao invés de comermos, jejuaremos e daremos a nossa comida para o estrangeiro.
Era assim que a igreja primitiva fazia. Ao invés de comerem, jejuavam, ofertando o quilo que ganhavam por dia para os estrangeiros, pessoas que nunca tinham visto antes. Mas a igreja abençoava esse tipo de pessoa. A igreja é o pai de muitos benefícios sociais. Hoje eu sou analista de responsabilidade social, como eu disse. Mas, para minha surpresa, eu descobri que a lei de responsabilidade social é uma lei importada da Inglaterra. Sabe por que foi uma lei importada da Inglaterra? A rainha Vitória, a mãe da rainha Elizabeth, observou que a igreja recolhia os dízimos e ofertas e dava aos pobres. Então, a rainha Vitória teve a ideia: por que não fazer isso de maneira estatal? Ou seja, designar uma parte daquilo que a coroa recebe para ajudar também os pobres. Então, a lei de responsabilidade social que temos hoje, que é a lei de incentivados, onde uma empresa pode ajudar alguma comunidade carente e depois descontar de impostos, ela vem da Inglaterra. E a rainha Vitória copiou da igreja. Veja como saímos de uma igreja perseguida a sermos uma igreja de exemplo para a humanidade. São muitos benefícios. Calvino foi um dos primeiros a promover a educação pública e gratuita, estabelecendo a primeira escola primária gratuita da Europa. Portanto, ele é considerado o pai da educação popular. Quando alguém vier falar assim, Paulo Freire, calma aí, meu amigo, eu sou presbiteriano calvinista. Calvino é considerado o pai da educação popular. Também Calvino fundou a Academia de Genebra, que mais tarde se tornaria a Universidade de Genebra, com o objetivo de formar jovens, não apenas para o ministério, mas também para exercerem posições de liderança na sociedade. Calvino entendia que o ministério não era apenas o ministério pastoral, mas que cada ser humano tinha uma responsabilidade de se tornar excelente na sociedade e assim glorificar a Deus com excelência. O pensamento calvinista sobre a restauração da ordem social não se limitava à esfera individual. Calvino acreditava que a restauração de toda a criação havia começado com a obra redentora de Cristo. E esta obra de redentora de Cristo continua a se expandir por meio da igreja, que deveria ser uma amostra de Deus, do reino de Deus na terra. É a igreja, o embrião, a embaixada do reino de Deus na terra. Se na igreja não há desigualdade, para Calvino, o mundo deveria olhar para a igreja e tê-la como exemplo. Mas se na igreja os pobres passam fome e os ricos continuam a prosperar, e se os pobres são deixados de lado, e se a diaconia é falha, e aí eu sei que amanhã tem uma eleição para diaconato, mas Calvino resgata a diaconia. Então ele diz: a igreja deve se tornar um exemplo para a sociedade, e o mundo deve olhar para a igreja e tê-la como seu principal exemplo de como se deve viver a vida. Para Calvino, na igreja, as desigualdades sociais deveriam ser suprimidas, com ricos e pobres vivendo em harmonia. Isso não quer dizer que ricos deveriam ser pobres, nem pobres serem ricos, mas Calvino diz que ricos e pobres devem viver em harmonia, compartilhando recursos e eliminando as barreiras de classe e raça. Igreja onde há barreira de raça, na verdade, eu confesso a vocês que eu nunca vi racismo assim na igreja. Não que isso não exista, mas uma igreja que, não que isso não exista, mas uma igreja que tem racismo dentro dela, não é exemplo para a sociedade. Ele enxergava a igreja como um agente de transformação social, uma força atuante na reconstrução de uma sociedade mais justa, que refletisse os princípios de Deus. A igreja deve ser o quê? Refletir os princípios de Deus. Se na igreja as pessoas não mentem, lá fora as pessoas devem continuar a não mentir. Se na igreja se prega a não roubar, lá fora as pessoas devem também ser incentivadas a não roubarem. Se na igreja é incentivado ao respeito às autoridades, inclusive a confissão de fé de Westminster, ela ressalta Romanos 13, o respeito às autoridades.
E a confissão de fé de Westminster diz que nós devemos honrar as autoridades, respeitá-los e não fazê-los objetos de zombaria. Está na confissão de fé de Westminster. E eu sei que é difícil agir dessa forma, sobretudo nas últimas eleições. A gente teve uma presidente, por exemplo, difícil de ser engolida. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Para Calvino, para a confissão de fé de Westminster e para Romanos 13, zombar de autoridades é pecado. Está escrito na confissão. Esta confissão da qual declaramos no momento de que somos abraçados pela igreja. Todo presbiteriano deve fazer uma confissão na frente de Deus e dos homens, dizendo que crê nos símbolos de fé. O último presidente, mas o presidente é assim, é um louco, é genocida. Nós não fomos chamados a fazer isso. E é possível sim indignarmos contra as autoridades. E devemos, meus irmãos, como devemos. É indignante o modo como vive o brasileiro. Mas também devemos ter cautela para não zombarmos e desrespeitarmos as autoridades constituídas pelo nosso Senhor. Esta não é a minha opinião, é a opinião de Romanos 13, de Calvino, da confissão de fé de Westminster. Para ele, a igreja é um embrião de como a sociedade deve ser, e por isso não deveria se isolar em uma espiritualidade monástica ou individualista. O crente não foi chamado para se abrigar em um monte e cantar um mantra. Não. Ele deve ser aqui capacitado para viver no mundo. Deve engajar-se ativamente na melhoria das condições de vida de todos, especialmente dos mais vulneráveis. E a gente também deve olhar para um ponto que a gente deve parar de tentar repelir a política de uma maneira tão abrupta e começar a pensar em formar jovens que possam ocupar cadeiras da Câmara, do Senado, ou até mesmo da presidência da República. Calvino acreditava que essa capacitação deveria promover luz para o mundo, ou seja, jovens que recebem uma educação, jovens que estão firmados numa boa base, que estão congregando numa igreja, possuem a capacidade de serem excelentes no mundo. Vejam bem, a excelência glorifica a Deus e inspira pessoas. A excelência glorifica a Deus e inspira pessoas. É fácil, quando relembramos do mandamento de Deus, que diz que o funcionário, o servo, deve fazer ao patrão como se fosse para Deus. É fácil ser assim, mas a igreja deve exercer esse papel de pedagoga. João Calvino, comentando sobre Mateus 25:40, escreveu, João Calvino: portanto, sempre que relutamos em ajudar os pobres, principalmente os da fé, colocamos diante de nossos olhos o Filho de Deus, a quem seria um sacrilégio vil recusar qualquer coisa. Está nos comentários de João Calvino de Mateus. João Calvino, comentando Salmos 72, versículo 4, também escreve: Deus realmente não faz acepção de pessoas, mas não é sem motivo que Deus cuida mais dos pobres do que dos outros, uma vez que eles estão mais expostos a ferimentos e violência. Esse era o pensamento social de Calvino. Como então viveremos? O legado de Calvino permanece relevante até hoje. E eu sei que existe uma nova onda de presbiterianos por aí. Presbiterianos que são mais presbiterianos do que reformados e são mais reformados do que calvinistas, que desconhecem completamente a história da fé reformada. São pessoas que advêm de outras igrejas, de outras denominações. Elas não passam pela UCP, pela UPA, pela UMP. Não há arcabouço presbiteriano. Isso não é de todo mal, mas devemos conhecer a história dos calvinistas. A confissão de fé de Westminster é a confissão presbiteriana, e devemos agir conforme tal, mas sobretudo crermos
que a fé reformada é a fé bíblica. Esta é a fé bíblica. O que a gente proclama aqui e o que a gente vive aqui é o modo de como achamos que devemos viver como cristãos na sociedade. Há muita gente que é somente presbiteriano e não calvinista. Calvinismo é muito mais do que uma soteriologia. Eu vou dizer isso aqui. Calvinismo é o modo de ver a vida, é o modo de entender o mundo. Calvino escreveu 20% dos seus escritos sobre soteriologia. Mas Calvino escreve muito mais sobre fé e sobre diaconato social do que sua soteriologia. Mas o que fica conhecido é apenas sua soteriologia, e não é verdade. Devemos ser presbiterianos com afinco, como disse Boanerges: se Deus te comissionou a ser presbiteriano, seja homem e seja presbiteriano. O reverendo Boanerges dizia dessa forma. Mas devemos ser presbiterianos. Calvino também acredita que o reino de Deus não se limita ao culto dominical, mas abrange toda a criação, e que somos chamados a ser agentes de justiça e misericórdia no nosso tempo. Então a conclusão que fica para nós é que somos os guardadores de nossos irmãos, e temos uma responsabilidade social perante o mundo, a de protegermos e a de cuidar dos nossos irmãos. Somos lembrados de que o calvinismo é mais do que um plano de salvação, ou mais do que soteriologia. É a maneira ética, ética de viver. É uma visão de mundo que nos chama a agir, a proteger, a servir e a transformar. É estarmos em consonância. Obrigado pela atenção, já deu tchau. Mas é estarmos em consonância com a fé reformada, que neste mês comemoramos, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, que neste ano pouco se foi falado sobre a Reforma Protestante, infelizmente, mas que todos os anos comemoramos para que as próximas gerações não se esqueçam que houve uma Reforma Protestante, e dentro da Reforma Protestante houve uma Reforma Calvinista, e nós somos os herdeiros da Reforma Calvinista no Brasil. Que possamos dedicar nossas vidas a promover a glória de Deus em todas as esferas da vida, confiantes de que Ele está restaurando todas as coisas. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus amado, Tu és bondoso, misericordioso e gracioso, Pai. Recebemos de Ti, Pai, riquezas espirituais, de maneira gratuita, Pai, de graça. Como explicar que eu, o miserável pecador, encontrou graça e se tornou filho, e que morará em eternidade ao Teu lado? Como explicar e como defender que estas pessoas são amadas por Ti, mesmo apesar dos seus pecados, que o Senhor sofreu e recebeu a ira de Deus em nosso lugar, para abençoar pessoas vis e tão pecadoras como nós? Como explicar, Senhor Deus, que recebemos a graça, Pai, mesmo sem nada tê-la merecido, Pai? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque assim o Senhor fizeste, Pai. O Senhor nos colocou na palma de Suas mãos, e temos a certeza de que nada neste mundo nos arrebatará dela. Tu és fiel, Jesus, e o Senhor tem protegido o Teu povo, desde o começo da criação até o final dela, Pai. Cremos, Pai amado, que não respiraremos sem a Tua vontade, que nada acontecerá em nossas vidas sem a Tua permissão. Cremos que Tu és o soberano de todas as coisas, mas ajuda-nos, Deus, a executar as Tuas verdades, Pai, a vivermos conforme as Tuas verdades, a crermos de fato naquilo que confessamos em nossos lábios, a vivermos de uma maneira justa e equiparada àquilo que cremos, Pai. Pai Santo, continua, Senhor Deus, a falar aos nossos corações, e abençoa com poder, majestade, graça, amor e salvação a Igreja Presbiteriana de Osasco, Pai, a Igreja Bom Pastor, Pai, que aqui seja lugar de salvação,
de encontro entre o pecador e a graça, Pai. Que aqui seja um lugar de transformação, Pai, e que aqui vidas pecadoras, Pai, e antes afastadas e alienadas da família, sejam ajuntadas e restauradas através do Teu poder, do poder que o Evangelho tem, Deus. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nós e através de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém.